Olá, seres de luz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Patrícia e hoje vamos ver as energias para essa lua cheia e eclipse lunar em Virgem. Eu já te convido a deixar o like neste vídeo, o seu comentário, compartilhar com quem você sabe que vai gostar e a se inscrever e ativar as notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal. Gente, eu tinha gravado o vídeo, mas eu ainda não tinha editado. E fazendo uma limpeza no meu celular eu acabei apagando. Então tô gravando de novo aqui. Não sei quais as mensagens que saíram no outro, porque eu não lembro. Mas vamos ver aqui, né? O que os oráculos têm para nos dizer sobre este portal super poderoso. Começando pelas energias de lua cheia. É uma fase muito poderosa, né? A mais poderosa que tem. Ela traz expansão, magnetismo, revelação, iluminação, um período de colheita. É uma ótima fase para a gente se conectar mais à espiritualidade, à nossa intuição, meditar. Também é uma fase super favorável para o amor, romance, atração, autoestima e amor próprio. E essa fase também traz muita clareza pra gente. Um eclipse lunar pede mais introspecção, porque ele mexe mais com as nossas emoções, nossa segurança, podendo trazer desafios, pedindo superação, e é uma oportunidade de crescimento e de renovação. Esse eclipse lunar traz momentos de encerramentos que são mais práticos, porque está em Virgem. Pode trazer revelações, pedir para que a gente redefina as nossas prioridades, revise os nossos hábitos, trabalho e o autocuidado. Ele pode mexer com a nossa autoestima e prazer. Também pede para que a gente reorganize a nossa rotina, retome os cuidados com o nosso corpo, sono e alimentação. Esse eclipse lunar é um eclipse total lunar, que é a chamada lua de sangue, né? Que ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, e a Terra bloqueia a luz solar direta. Então a atmosfera terrestre, ela filtra a luz que atinge a Lua e fica nesse tom avermelhado. E Virgem traz energias de perfeccionismo, praticidade, autoestima elevada quando a gente se sente útil e produtivo, autocrítica, lealdade, verdade, maturidade, cuidados com a saúde, higiene pessoal e consciência da importância de se cuidar para viver bem. Pode ter mania de limpeza ou organização também. Então, vocês veem como tudo se conecta aqui, todas essas energias. Não é legal, gente? Bom, hoje, refazendo esse vídeo, eu senti de trazer uma mensagem geral, tá bom? Então, se ressoou com você, deixa aqui no comentário. Eu vou tirar a primeira carta aqui com o oráculo do Devaneio da Bruxa. Olha só, a jornada espiritual é sua e de mais ninguém. Essa carta saiu em algum dos outros vídeos, dos últimos vídeos de leitura aqui, que eu me lembro. Mas tá chamando mais atenção, né? Pra gente não ficar se comparando, para que a gente siga na nossa jornada espiritual de uma forma leve, sem ficar se cobrando, sem ficar olhando o que os outros estão fazendo e tentar fazer igual, se aquilo não ressoa com a gente, né? É muito sobre a nossa coerência, a gente integrar aquilo que ressoa com a nossa verdade, né? E a gente tá nesse momento de ver a nossa verdade, de integrá-la, né?
Não dá mais pra gente fingir ser aquilo que a gente não é, usar máscaras o tempo todo, né? A gente tá aqui vivendo um personagem, mas a gente pode viver ele conforme a nossa verdade, né? E cada um tem a sua. Não é uma verdade geral, né? Cada um vai ter um pensamento, uma ligação, uma conexão diferente, né? Por mais que muita gente nesse meio místico, espiritual, fale coisas parecidas, a gente observa que nem tudo é exatamente a mesma coisa, né? Então vamos prestar atenção nisso aí, nesse período. E vamos ver aqui quais mensagens o tarô do Jardim da Bruxa tem para nós. O Mago, já chamando para ação, hein? 6 de ouros. E a Imperatriz. Nossa, hein? Lembrando, gente, que essa lua, esse eclipse, ele vai ser de manhã. Pelo menos, né? A lua cheia já vai começar 8h37 da manhã. Então, a gente já vai acordar e começar o dia podendo ter notícias, revelações, né? Que já começam a chamar a nossa atenção. Então, vamos ficar atentos. E aqui, o que os oráculos trazem, né? Qual a mensagem para nós? Aqui me traz que é importante, né? A gente ter equilíbrio físico e mental, material e espiritual. Pede para que a gente olhe para a nossa sabedoria, se conecte a ela, para que a gente se trate com amor, com acolhimento. Aqui são energias muito boas, tá? Aqui pede ação, manifestação, principalmente materialização das nossas ideias aqui. A gente tem muita energia física, terrena mesmo. Porque o mago traz o mundo das ideias para a materialidade. Aqui a gente tem uma carta de ouros que está ligado à terra, ao material. E a gente tem a Imperatriz, que traz muita essa energia também da matéria, da riqueza. E é uma carta também que ela tá conectada ao espiritual, à sua essência, à sua verdade. Então olha só que interessante o que tá me vindo aqui, né? É a hora da gente parar de procrastinar, da gente realmente olhar aquilo ali que tá na nossa frente, da gente se equilibrar materialmente, financeiramente. Aqui traz essa oportunidade, sabe? Que por meio dos nossos planos, das nossas ideias, nossos projetos, a gente começar a materializar aquela vida que a gente quer, aquela vida que a gente deseja, né? A gente criar essa vida, tornar ela real. E aqui mostra que talvez a gente tenha várias ideias neste momento, que a gente nutra vários projetos que vão trazer pra gente mais equilíbrio, mais harmonia, paz, plenitude, mais compartilhamento também. Da gente também se saber o nosso valor, se valorizar. E quando a gente sabe o nosso valor, quando a gente se trata com amor, quando a gente tem, né, essa percepção de amor próprio, de autocuidado, como essa lua tá pedindo, né, no aspecto geral que a gente viu ali,
da lua cheia e o eclipse em Virgem pede exatamente isso, da gente se organizar, da gente se cuidar com mais amor, com mais atenção, a gente se valorizar e a gente não ficar se desgastando pelos outros. Porque o mais importante aqui é nós mesmos. Cada um tá aqui num corpo, num avatar, para se cuidar. E ao se cuidar, a gente também consegue cuidar dos outros, né? Ajudar os outros através daquilo que a gente faz com a gente mesmo. Porque aqui a Imperatriz, por mais que ela traga muito amor, muito acolhimento com o seu reino, com ela mesma, ela se põe em primeiro lugar, senão ela não estaria liderando ali, né? Porque ela é a rainha do seu reino. Então ela comanda com muito amor, com muito afeto, carinho, cuidado, mas ela não é besta. Tá vendo aqui que ela tem essa... Gente, eu não sei o nome desse negócio. É como se fosse uma arma, né? É uma arma, mas enfim. Ela também sabe se defender. Ela não é boazinha, né? Então é a gente ter essa noção também. Até porque ela traz uma mensagem da gente se cuidar, se colocar em primeiro lugar e não ficar cuidando só dos outros. Porque pra gente não se doar demais também, né? Isso é um ponto que o Seis de Ouros também tá trazendo. A gente saber quem merece a nossa atenção e quem não merece. A gente saber dosar o nosso tempo com aquelas pessoas que realmente precisam. Quando elas realmente estão precisando da gente. Então a gente tem que ter essa noção, essa sagacidade, digamos assim. Não sei se essa seria a palavra certa, mas eu acho que deu pra entender, né? E o mago também, ele traz... A gente vê, né? As 3 cartas falam muito sobre nós, a nossa individualidade também, tá? Porque por mais que o Seis de Ouros ele traga um compartilhamento, né, uma harmonia com outras pessoas, a gente precisa estar bem primeiro. A gente precisa saber o nosso valor primeiro, para a gente saber que pessoas que a gente vai compartilhar a nossa vida, que pessoas a gente permita, que pessoas a gente permite que tenham na nossa vida que merecem ali tudo isso que a gente tem para oferecer. Isso é um autorrespeito, é autoconsciência, é autovalorização, é autocuidado, porque a gente não fica se doando demais, fazendo qualquer coisa, deixando de cuidar de si para olhar para os outros. Cada um só tem a própria vida para viver, né? Então é a gente também proteger o nosso campo, sabe? A gente ser mais esperto nesse ponto também. Porque a gente vê, né? A primeira carta já pediu mais individualidade. Pede uma certa proteção. A jornada espiritual é sua e de mais ninguém. Então não importa o que o outro tá pensando, o que o outro tá fazendo. Não ressoa com a gente deixa pra lá. Entende? Só você sabe o que é melhor pra você, não é o outro que tem que dizer, não é o outro que vai dizer, ele não sabe o que tem dentro do seu coração, só você. Então por isso que é importante a gente fazer esse autoconhecimento, a gente ter a autoconsciência, a gente enxergar a nossa verdade. Não é um processo bonito, não é fácil, mas é extremamente necessário, principalmente agora nessa transição. Vamos ver aqui o que o baralho cigano também traz. O homem,
E a cegonha é exatamente, né? É a gente ser mais firme até. A gente ter mais autoconfiança. A gente agir e usar essa energia yang do masculino igual o mago traz ali, né? Porque o mago é um empreendedor do tarô, ele faz, ele manifesta aquilo que ele quer na vida dele, ele pega tudo aquilo que ele tem de conhecimento, de ferramenta e faz acontecer alguma coisa que ele quer. E a energia do homem aqui traz muito essa ação, essa determinação, essa coragem, essa força de vontade, sabe? Essa energia, esse ímpeto para fazer as coisas, né? E a cegonha aqui traz um novo começo mesmo. É você dando vida a novos projetos, a uma nova vida. A vida que você tanto quer. É uma gestação de uma vida nova, de algo novo, que traz exatamente esse equilíbrio tão necessário para todo mundo. Um equilíbrio interno e externo. Porque a gente só vê aquilo lá fora que a gente tem aqui dentro. A gente só atrai lá fora, no externo, o que tem dentro da gente. Então é uma boa reflexão realmente, né? Que essa lua traz. Da gente revisar os nossos hábitos, o nosso trabalho, o nosso autocuidado. É exatamente isso que está trazendo aqui. Pra gente se reorganizar. Se a gente não está cuidando do nosso corpo, voltar a esse cuidado com o nosso sono, com a nossa alimentação também. Porque é tudo um conjunto, não é nada isolado. A gente é o todo. A gente tem muitos aspectos para olhar. Então é um período realmente de uma reflexão interna necessária que vai ajudar muito a gente a crescer, a gente manifestar essa vida nova, mais equilibrada, mais próspera e abundante. Porque nós já somos, a gente só precisa se conectar a essa frequência novamente, tirando todas as crenças, tudo aquilo que botaram na nossa cabeça que é verdade, mas lá no fundo a gente sente que não é. É hora de cortar tudo isso. É hora da gente renascer para a nossa própria verdade, para a nossa identidade verdadeira, sabe? Tirar as máscaras. E o véu tá para cair, então quanto antes, quanto melhor a gente se conhece, a gente não fica duvidando de si. Porque o outro fala que eu sou uma coisa, mas eu sei que eu não sou, mas eu finjo ser aquilo ali porque ele falou. Qual é o sentido disso, gente? Não dá mais pra ficar sustentando essas mentiras, essas ilusões. Então o eclipse, ele traz esse movimento para tirar a gente daquele cantinho de segurança, né? Daquela ilusão de segurança, aquele cantinho do conforto que a gente tá ali, que a gente não quer olhar pro lado, porque a gente sabe que a gente tá numa ilusão. Então ela traz desafios, ela traz a verdade, ela mostra a verdade pra gente, para que a gente supere, para que a gente cresça e se renove. Nada por acaso, é tudo sincronizado no universo. Então é hora da gente olhar para dentro, é hora da gente ficar cara a cara com as nossas sombras,
porque nós somos as nossas sombras também, a gente não tem que deixá-las debaixo do tapete, a gente tem que integrá-las. Faz parte de nós, mas aí a gente escolhe, né? A gente quer olhar só para elas. O que você escolhe fazer hoje? Que emoção você escolhe sintonizar hoje? No medo, na culpa, no apego, na tristeza, no sofrimento, na frustração, angústia, raiva, violência, vingança? Ou você escolhe vibrar na alegria, na satisfação, na gratidão, na paz, na harmonia? Aqui é tanta energia boa que ao passar por esta fase a gente pode cada vez mais se sintonizando a elas. Então escolha fazer diferente, por que não? Nós temos infinitas possibilidades ao acordar a ser quem a gente quer ser ou continuar sendo o que a gente foi ontem, que a gente foi há 10 anos atrás. Quem você escolhe ser hoje? A pessoa coerente com a sua verdade ou uma pessoa que precisa usar máscaras que estão para cair? Ninguém tem que te julgar. Só você sabe quem é você de verdade no seu coração. Então se acolha, nutra pensamentos abundantes, prósperos, alegres. É isso que vai fazer você virar a chave, que vai fazer você mudar a sua realidade. Quando a gente fica só em pensamentos de tristeza, de escassez, a gente não muda nada. A gente pode se afundar mais. E aí não ajuda em nada, né? Então, é um convite para que a gente reflita sobre esses aspectos da vida, né? Autocuidado, hábitos, trabalho. Aqui pode surgir uma oportunidade de trabalho para você, de uma mudança de carreira, que muita gente está passando, né? Então é você ter coragem, é você ser determinado, ter autoconfiança e segurança. E é essa mensagem de hoje, eu espero que ressoe e que te ajude aí nessa fase lunar. Até o próximo vídeo. Gratidão, amor e luz.